Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para a aula 4. Nessa aula, nós vamos falar sobre o intercâmbio gasoso. O que vai acontecer? Nós vamos fazer alguns cálculos matemáticos para você saber a pressão que exerce o oxigênio que ele exerce no alvéolo e a pressão do capilar. Então, essa diferença de pressão, porque nós respiramos através da diferença de pressão. Onde tem mais pressão, né, vai fazer essa passagem. É como se você estivesse abrindo uma torneirinha pequenininha ou abrindo uma mangueira bem grande. Onde que tem mais pressão? Na mangueira bem grande. Então, quanto maior a pressão, mais fácil passa, né, esse gás. Então, existem algumas fórmulas que nós vamos fazer, né, vamos utilizar. Vocês vão ver que é fácil, não é nada complicado, até porque as informações vão estar todas disponíveis para vocês. E é só aplicar na fórmula, tá? Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Bom, então eu já coloquei aqui, ó, esse cálculo, os cálculos matemáticos, né? Tem várias fórmulas, como vocês podem perceber. E eu coloquei aqui como exemplo, né, uma paciente, 65 anos, cuja PaCO2 dela está 50 milímetros de Hg e a PaO2 dela está 65, tá? Com uma FiO2 de 40%. Então, a gente está criando um cenário e nós vamos fazer os cálculos para vocês verem como que é simples. Então, vamos lá. Primeiro cálculo que a gente vai fazer é esse aqui. Para saber o quanto que está passando, tá? O quanto que está passando. Eu esqueci de escrever aqui para vocês, mas a gente já pode fazer isso agora. Então, vamos lá. Qual é a relação, né, do nível de oxigenação no sangue, o quanto está passando de pressão, no caso, a PF, né, da pressão de oxigênio arterial dividido pela FO2. Então, vamos lá. A pressão de oxigênio é 65. Nós vamos dividir por 40%. Na verdade, é 0,4. Então, fica 0,4. Esse valor deu igual a 162, tá? Então, veja bem, 162 é o valor da pressão, né? Essa PF dessa paciente. Nós temos uma referência aqui, ó, que os valores têm que ser de pressão acima de 300, né? E nessa paciente deu 162, uma pressão de 162. Então, vocês podem perceber que trata-se de uma hipoxemia grave, ok? Então, ok, nós fizemos a primeira conta, vocês viram que é fácil, dá para todo mundo fazer. Vamos passar para a segunda fórmula aqui, ó. Aí nós vamos calcular uma outra pressão, que é a pressão alveolar. Como que a gente calcula a pressão alveolar? É também muito simples, tá? Nós também temos todos os dados aqui disponíveis. Nós temos a FO2, nós temos a PaCO2, ok? Então, vamos lá. Para a gente fazer esse cálculo aqui, ó, da pressão alveolar de oxigênio, nós vamos pegar a FO2, que é 0,4, no caso 40%, dividido por 100, dá 0,4. Nós vamos pegar a pressão, aí vamos multiplicar por esse valor aqui, tá? A pressão atmosférica e a pressão da água são valores, aqui, ó, vocês podem ver que são valores fixos. A pressão atmosférica é 760 e a pressão da água é 47, ela não vai mudar. Essa conta aqui vai dar 713, ok? E aí que nós vamos fazer essa conta aqui primeiro. Vamos pegar o 0,4 e multiplicar pelo 713. E depois já vamos pegar a PaCO2, dividir por 0,8. Quanto que é a PaCO2? É 50. Vamos dividir por 0,8, vai dar um valor de 62,5. Então, nós achamos esse valor aqui, que deu 285, e vamos diminuir desse valor aqui. Quanto que deu? 222. Então, a pressão alveolar deu 222. Sendo que
os valores de referência teria que ser de 10 a 15, tá? É, bom, é, chegamos aqui nessa pressão, então verificamos que é uma pressão muito alta, né? Então, certamente, o ideal seria que tivesse uma barreira fininha, para que a pressão não fosse tão alta para ultrapassar, né, essa membrana. Provavelmente estamos nos deparando com uma barreira mais grossa, né? Então, está dando uma pressão muito alta, né, alveolar, para poder passar esse oxigênio. E aí a gente vai fazer o cálculo da diferença de pressão, tá? Então, veja bem, existe o cálculo também da diferença de pressão. É, essa diferença de pressão... Ai, desculpa, pessoal, a diferença de pressão que tem que ser de 10 a 15, tá? Eu falei errado aqui, a PaO2, tá ok? Então, vamos lá. A diferença de pressão, o valor normal tem que ser de 10 a 15, tá bom? E aí, como que a gente vai calcular? Nós já achamos essa pressão alveolar aqui e nós já temos a pressão arterial. Então, nós vamos pegar a diferença da pressão arterial menos a pressão, desculpa, alveolar menos a pressão arterial. Então, dá 220 menos 65, que deu um valor de 157, ok? Então, essa diferença de pressão está bem elevada, né? Porque o valor deveria ser de 10 a 15. Então, com certeza é um paciente muito grave, né? Que está tendo essas complicações. E o outro cálculo que a gente vai ver é essa relação azão-azinho, que o ideal é que 90% ultrapasse essa barreira, tá? Essa relação aí, ela tem que ser 0,9. Então, nessa paciente aqui, ó, a gente vai pegar a PaO2, que é 65, e vamos pegar a pressão alveolar, que deu 222. Deu um valor de 0,29. Ou seja, apenas 29% é que está conseguindo passar de oxigênio do alvéolo para o capilar. Ou seja, era para ter uma barreira pequenininha, ter uma barreira bem mais grossa no caso, tá? Então, podemos perceber que você jogando nessa fórmula fica muito mais fácil, né? Você identifica como que está esse paciente e você pode fazer o seu tratamento, tá bom?